E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio da nossa Escola Bíblica Dominical Online, a nossa EBD Online. E aqui sim você sabe que nós separamos esse momento para estudarmos exatamente a Bíblia, né? Nós já fizemos uma série de vídeos de Gênesis a Apocalipse, incluindo os livros deuterocanônicos, e agora nós temos falado também sobre alguns personagens do Novo Testamento. Provavelmente na sua igreja não tem mais escola dominical, se tiver, talvez nem estude mais o Novo Testamento, mas aqui você tem essa oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre um personagem esquecido e, de certa maneira, até deixado de lado, desprezado por causa da sua intelectualidade. Quer saber quem é esse personagem? Então fica comigo até o final dessa videoaula que nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Se você quiser fazer um curso sistematicamente de teologia, de Novo Testamento, nós temos aqui no Clube de Membros, pagando bem baratinho, hein? Por R$ 29,90, você faz o nosso curso livre em teologia, com professores qualificados, material didático, uma linguagem bem acessível para você entender, independente do seu grau de instrução, e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Lembre-se que só o estudo salva das garras do fundamentalismo e da intolerância religiosa. E é importante fazer isso com qualidade e profundidade. Quando eu falei no início desse vídeo de um personagem do Novo Testamento que aparece principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que é um pouco desprezado por setores da igreja, né? Eu já vi em alguns momentos pessoas falando dele como se fosse um cara legal, um cara bacana, um cara que contribuía, mas que não era uma pessoa tão completa assim, porque ele era apenas um intelectual, tinha apenas um conhecimento teórico e tal, na prática não era tanto assim, mas isso é distorção, não tem nada a ver isso, e é um comentário absolutamente alienado. E, lamentavelmente, nós temos muitas pessoas falando de Novo Testamento, da Bíblia, de Deus de maneira alienada. E cada vez temos mais, né? Ainda bem que você está aqui para juntos construirmos esse conhecimento. Afinal, de quem é que eu estou falando? Se você disse Apolo, você acertou. Esse é um personagem bem interessante que nós temos para analisar aqui no Novo Testamento. O Apolo era conhecido por ser um eloquente. Ele não era necessariamente um acadêmico, um intelectual, conforme os padrões de hoje em dia, porque na época as condições eram muito diferentes, o acesso a isso era nem se compara, né? Nem tinha essa possibilidade que temos hoje. Então é claro que os parâmetros eles são muito diferentes, mas o Apolo ele é conhecido pela sua eloquência. Era um homem que pregava muito bem, que apresentava os seus argumentos de uma maneira muito clara, muito nítida. E fala a verdade, isso é uma grande qualidade. E ele era conhecedor das Escrituras. Meu amigo, minha amiga, o que você quer mais de alguém que prega do que ser um profundo conhecedor das Escrituras e alguém que é eloquente, né? E aí, é claro, evidentemente, nós temos aqui uma outra virtude do Apolo que é indispensável, e uma coisa não anula a outra, apenas se agregam, que é a decência, que é o caráter, que é a dignidade de alguém que teme a Deus e que está na sua obra para servir a Deus e as pessoas, né? Então, diante dessa premissa inicial, uma pessoa que é conhecedora das Escrituras e eloquente faz toda a diferença.
Hoje nós temos visto muitas pessoas, até pregadores, pastores, lideranças, que não entendem nada da Escritura, que na maioria das vezes prega sobre o Antigo Testamento de maneira alegórica e aleatória. Não conhecem o Novo Testamento, não conhecem o Evangelho de Jesus, que deveria ser a base. E algumas pessoas até, que são até boazinhas, que são pessoas até bem dispostas, outras nem tanto, fala-se a verdade, que não têm nenhuma eloquência. Isso não é um defeito de caráter, evidentemente, mas para você passar para as pessoas um conteúdo, um ensinamento, você precisa apresentar isso da melhor maneira possível, da maneira mais clara, mais nítida, mais coerente, né? Mais organizada, com o propósito de ajudar a pessoa a entender. Porque se a pessoa fala coisas isoladas, ninguém vai compreender nada do que está sendo falado, né? Então, o Apolo, ele tem grandes valores que foram muito enaltecidos aqui na sua trajetória, e ele foi descoberto, né, por um casal também importante, sobre os quais nós faremos também um vídeo aqui no canal, que era Priscila e Áquila. E é essa a ordem mesmo, viu? Priscila e Áquila. E não é por acaso que está dessa forma, né? Numa sociedade patriarcal, como era do passado, né, era muito comum que o nome das mulheres não fosse citado. Quando era citado depois do nome do homem, do nome do marido, porque isso representava proeminência, importância, liderança. Mas no caso do Novo Testamento, é citado como Priscila e depois o seu marido Áquila, porque Priscila havia alcançado uma importância maior, uma liderança mais efetiva, dons mais visíveis nesse processo, e ela também foi uma grande companheira de ministério do apóstolo Paulo, né? O papel das mulheres aparece no Novo Testamento, apesar de ser uma sociedade bastante patriarcal e centrada no masculino, né? E eles conheceram esse Apolo, apresentaram uma pregação para ele por volta do ano 53, ou seja, ainda não tem os evangelhos escritos no ano 53, mas eles trabalham ali com Apolo, dão algumas dicas, alguns contatos para ele, né? E o texto está em Atos capítulo 18, versículo 24 até o 28, que diz: um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e versado nas Escrituras, tinha chegado a Éfeso. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Ele começou a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e explicaram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Como ele quisesse passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo chegado lá, ajudou muito aos que, mediante a graça, tinham abraçado a fé. De fato, com veemência, refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Olha que testemunho importante do Apolo, né? Ele era egípcio, natural da cidade importante, na cidade símbolo da cultura do mundo antigo, que era Alexandria, né? A capital cultural da antiguidade. Ele foi encontrado em Éfeso, né? Foi enviado para Éfeso para fazer a sua obra, e depois nós temos também o relato de que o Apolo exerceu o seu ministério na cidade de Corinto. Era um missionário, né? Era um pregador itinerante. Lá em Corinto, a gente vai ver o Apolo sendo citado como um dos principais protagonistas ali daquele cenário, que eu já chego lá rapidinho. Esse Apolo era um camarada de muita importância. O texto de Atos diz
que ele ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Ele era um íntimo conhecedor de Jesus. Então, como era uma pessoa que não tinha experiência com Deus, se conhecer a Jesus é indissociável o conhecimento teórico e prático, né? Bem-aventurado é os que ouvem as minhas palavras e as pratica. Então, Apolo tinha contato com o que era possível, né? Até porque nem os evangelhos tinha na época, com a pessoa de Jesus. E ele só conhecia o batismo de João, não quer dizer que ele não fosse um espiritual. É porque a ideia do batismo com o Espírito Santo, a experiência com o Espírito, ainda é uma novidade, gente. Nós estamos falando do ano 53 do primeiro século. Não tem nem 20 anos direito que Jesus tinha subido ao céu, né? 20 anos de movimento inicial, em que a igreja está tentando ainda entender tudo o que tinha acontecido. Ninguém tem isso muito formulado, ninguém tem isso de modo muito compreensível. Então é apresentado para Apolo e tudo leva a crer que o Apolo passa também a experimentar essa experiência pela qualidade já citada aqui que ele tinha. Quando nós chegamos lá em Corinto, né, e o Apolo exerce também o seu ministério naquela cidade, e Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, né, nós percebemos que um problema está acontecendo naquele lugar. A igreja de Corinto havia se rachado em muitos pedaços, em muitas partes. Lá dentro da igreja de Corinto tinha um grupo que dizia que seguia apenas a Pedro, a Cefas. Ele é o nosso líder, nós o seguimos, é ele o nosso modelo. O outro grupo se espelhava no apóstolo Paulo, queria segui-lo como modelo, como exemplo. Um terceiro grupo se espelhava justamente no Apolo. Isso nos leva a crer que a sua passagem por Corinto foi marcante e fez muito a diferença na vida das pessoas que lá estavam, e ainda havia um quarto grupo que não queria seguir ninguém, dizia que seguia apenas a Jesus. Isso não tem nada a ver com os rachas por causa de poder e as aberturas de novas igrejas que acontecem hoje em dia no Brasil pelos motivos mais fúteis que existem, né? Primeiro que eles estão ali naquela comunidade, eles não têm o Novo Testamento para se guiar, eles não têm o Evangelho para se guiar, porque essa carta é bem anterior à escrita dos Evangelhos, né? E por isso eles estão se identificando mais ou menos com a pregação que eles ouvem passar por ali. Pedro, quem é Pedro? Pedro representa o primeiro colegiado apostólico, a liderança lá de Jerusalém, que convive com Jesus, que tem essa experiência com o Cristo diretamente, né? Paulo é o apóstolo dos gentios, é aquele que vai para além de Jerusalém, que não tem um bom trato com os apóstolos, com as colunas da igreja, que o repreendem, que o limitam, né? Porque Paulo está pregando coisas que não é exatamente aquilo que esses apóstolos estão dizendo, né? E essa sua apresentação é diferente. E ali também tem o Apolo, que está recebendo essa mensagem, aprendendo dessa mensagem e fazendo o melhor que ele pode fazer naquele lugar. E um grupo que acha, olha, então, já que tem esse problema aí, então é melhor a gente só orar aqui a Deus, a gente viver uma fé cristã como a gente pode e vamos em frente. E o apóstolo Paulo, ele não dá seguimento a esse tipo de confronto que vai havendo lá em Corinto. 1 Corinto, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo fala assim: refiro-me com isso ao fato de que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu ao contrário de Apolo, mas eu de Cefas ou eu de Cristo. Está o Cristo dividido? Será que Paulo foi crucificado por vós? Ou foi em nome de Paulo que fostes batizado? E aí ele prossegue dizendo que tanto Paulo quanto Pedro, quanto Apolo, são apenas instrumentos para que essa pregação aconteça, para que essa obra seja feita e desenvolvida. Também é interessante que o Martinho Lutero, reformador no século XVI, teria sugerido que foi o Apolo
o autor da carta aos Hebreus. É um relato bastante curioso, mas não é nada que nos leve a crer nisso, né? Nem crer e nem saber sobre isso, porque não há nenhum conhecimento técnico que nos prove, que nos apresente de maneira clara que tenha sido Apolo o escritor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, né? É pouco provável, uma vez que ele tenha origem alexandrina, né? Pouco provável que tenha sido ele, mas, enfim, o Lutero teria levantado essa bola. A festa litúrgica de Apolo é no dia 8 de maio, e até hoje, claro, o Apolo continua sendo uma grande referência da igreja daquela época e continua sendo um exemplo bastante importante para a nossa vida hoje. Se você é uma pessoa que gosta de pregar, que queira pregar, seja no lugar que for, né? Você deve ter conhecimento das Escrituras e você deve ter também eloquência, né? É claro que o entusiasmo, o caráter, isso é indispensável, mas essas habilidades também precisam ser desenvolvidas e isso se faz com dedicação. Ninguém conhece a Escritura apenas orando e pedindo a Deus. Tem que ler, conhecer, estudar, se aprofundar e com eloquência também, não para usar frases de efeito ou emocionar as pessoas maliciosamente, mas para usar isso como uma ferramenta em prol de que as pessoas aprendam e conheçam cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, compartilhe esse conteúdo e à noite tem mais vídeo de devocional estreando por aqui e eu te espero. Até lá!